Olá, nosso próximo painel. Eu convido Larissa Freire, que é mentora de líderes. Larissa, por favor. Conheço a Larissa já há um bom tempo. Já fizemos trabalhos para ela também, quando ela estava à frente de uma posição de liderança. Tenho admirado cada vez mais o trabalho que ela vem realizando agora como mentora. Então, a sua mini-bio. Mentora e palestrante em comunicação e liderança, especialista em comunicação estratégica e técnicas de oratória. Larissa ajuda líderes a se expressarem com mais confiança e assertividade para construírem times fortes que gerem os melhores resultados. Mais de 15 anos de experiência profissional em indústria, instituição financeira e saúde, nas áreas de comunicação estratégica, comunicação interna, comunicação para líderes e endomarketing. E nossas convidadas agora. Vitória Matos, por favor. Vitória é diretora de Operação e Pessoas no Instituto Atlântico, com mais de 16 anos de experiência em gestão executiva no setor de TIC. Nos últimos 5 anos, tem se dedicado à liderança estratégica em pessoas e cultura, com foco em inovação, engajamento e valorização de times. É graduada e mestre em ciência da computação, possui MBA em gestão empresarial pela FGV. À frente de iniciativas como o Programa de Recompensas do Atlântico, atua na criação de ambientes inclusivos, inspiradores e conectados com a estratégia organizacional, promovendo a excelência operacional com cuidado genuíno pelas pessoas. Muito obrigado. Sua primeira participação aqui com a gente, espero que seja a primeira de muitas. E, por fim, Evineide Dias, por favor, venha compor também aqui esse painel. Evineide atua desde 2004 no mercado financeiro, é funcionária de carreira do Banco do Nordeste desde 2010, bacharel em Direito, possui MBA em Gestão de Negócios, Gestão Comercial e Inteligência de Mercado, Marketing Digital, Publicidade, Propaganda, Mídias Sociais, Gestão de Projetos e em Auditoria. Possui ainda certificação profissional Ambima, série 20, certificação em Gestão e Transformação de Processos e em Governance Officer IBGC. Atuou como gerente de relacionamento, pessoa física e pessoa jurídica em instituições multinacionais antes de ingressar no BNB. No BNB, exerceu as funções de gerente de relacionamento, pessoa jurídica, gerente de relacionamento com governo, gerente de produtos e serviços bancários e gerente executiva na vertical de canais de atendimento e serviços. Na carreira como gestora de equipes, atuou como gerente do ambiente de marketing, do ambiente de assessoria a comitês e colegiados estatutários, do ambiente de produtos e de serviços bancários, do ambiente de produtos de empréstimos e de cartões, além de ter exercido a interinidade da Superintendência de Empréstimos, Transações e Serviços Bancários. Gente, muito obrigado por toparem, acharem uma brecha na agenda de vocês e vamos agora para o próximo painel. Obrigada. Vocês podem sentar, é muito currículo, é muita coisa, eu gostei. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Me deixaram com uma missão. Falar para vocês depois do almoço. Me ajudem, vai chegar uma galera, vai fazer um barulho enquanto vão chegar, vocês me ajudam, porque esse painel é feminino, isso já é um bom sinal. Gostaram, né? Painel feminino. E a gente vai falar de um assunto que eu tenho certeza que vai tocar vocês de alguma forma. Ou pela empresa, pela pessoa física, pelo profissional que vocês são, que são as ações de reconhecimento. Então, vamos começar essa conversa. Mas antes, para vocês conhecerem um pouquinho da empresa, das meninas, vamos chamar o primeiro vídeo. Eu tenho 50% de chance de acertar. Vamos ver se eu vou acertar. O primeiro vídeo é do Instituto Atlântico. Estou certa? Se eu não tiver, vocês fazem eu ficar certa, tá bom? Obrigada. Vai, Instituto Atlântico. Quando não tinha nada, eu vendia milho no sinal e hoje eu vivo o meu sonho e a minha família, ela vive comigo. Quando tudo era ausência, esperei. Eu não sabia que existia um crédito assim. Hoje me sinto mais capaz de ter o meu dinheiro. Quando o olho brilhou, entendi. Quando criei asas, voei. O Banco Nordeste realmente
pensa no nosso crescimento. Isso é bom pra gente e isso é bom pra quem tá trabalhando com a gente. Quando não tinha nada, eu quis. Quando tudo era ausência, esperei. Quando o olho brilhou, entendi. Em 2025, seguiremos transformando vidas para fazer a região inteira voar alto. Quando criei asa, Banco do Nordeste. Governo Federal. União e Reconstrução. Uma salva de palmas. Eu errei, mas agora eu vou acertar. Vimos o vídeo do Banco do Nordeste, agora nós vamos ver o quê? Obrigada. Instituto Atlântico, por favor. O Atlântico é uma das principais instituições de ciência e tecnologia do Nordeste, trabalhando com pesquisa, desenvolvimento e inovação em tecnologia nas áreas temáticas de indústria eletroeletrônica, financeiro, indústria 4.0 e energia. No Atlântico, construímos conhecimento e inovação tecnológica de valor, nos dividindo em nossas 6 plataformas tecnológicas: ciência de dados, computação cognitiva, sistemas cyberfísicos, redes e sistemas distribuídos, segurança da informação e 3D. Dessa forma, o Atlântico segue levando inovação a seus clientes e antecipando o futuro para o desenvolvimento da sociedade. Nossas soluções são desenvolvidas com nossas core skills, frameworks ágeis, network e infraestrutura, desenvolvimento web, automação de teste, desenvolvimento mobile e DevOps. Somos apaixonados por pesquisa, desenvolvimento e inovação na tecnologia. Estamos há mais de 20 anos inovando. O Atlântico possui diversas iniciativas para ajudar em seu propósito. Por meio do Praia, veículo de inovação aberta do Atlântico, impulsionamos e geramos valor para startups. Com o Atlântico Avante, nossa unidade de educação, compartilhamos conhecimentos e desenvolvemos profissionais. Nós, do Atlântico, assumimos a responsabilidade em promover os princípios ESG em todas as nossas operações e decisões, além de firmar compromissos com o Pacto Global e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Com essas e muitas outras ações, seguimos Atlantes e clientes, transformando o mundo através da tecnologia. Somos inovação, ética e excelência. Somos colaboração e valorização de pessoas. Somos Atlântico, há mais de 20 anos, transformando o mundo. Atlântico, tecnologia para antecipar o futuro. Muito bom. Meninas, que alegria mediar esse painel com vocês, Vicky e Evineide. Eu tenho uma promessa para fazer para essas pessoas que estão nos ouvindo e vocês estão junto comigo nisso. Vamos trazer muitos insights, práticas, para que as pessoas saiam daqui colocando em prática ou se inspirando nas práticas das empresas de vocês. Então, a nossa missão é fazer as pessoas saírem daqui anotando algum insight, alguma dica, algo para voltar para a empresa e executar. Ok? Vamos juntas. Para começarmos, o nosso tema são as ações de reconhecimento. Então, vamos começar explicando o ponto de vista de cada um de vocês. Por que as ações de reconhecimento são essa ferramenta poderosa para integrar as equipes, para gerar colaboração entre pessoas, entre times? Fala para a gente o pensamento de vocês sobre esse assunto, ações de reconhecimento, por favor. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Antes de tudo, gostaria de agradecer o convite, né, da Supera, do Zé, para estar aqui. Agradecer o time, né, de pessoas que está aqui me prestigiando, o time de comunicação que está nos apoiando. Né? E aí, eu sou a Vicky, né, Vitória Matos, mas todo mundo me conhece de Vicky, e eu estou há 22 anos no Atlântico. Então, 23 de Atlântico, 22 eu estou lá. Né? Enfim, então aqui a gente vem aqui com muita honra falar um pouquinho do que a gente faz lá e pratica com relação a pessoas, porque nos orgulha muito, tá? E aí, falando de reconhecimento, né, Larissa? Para a gente, o reconhecimento é a força motor para as pessoas fazerem
e se dedicarem a algo, a algum propósito, né? Seja em casa, seja no trabalho, né? As pessoas precisam ser reconhecidas, né? Então, essa é a importância para a gente gerar esse sentimento de engajamento, esse sentimento de pertencimento à organização, porque as pessoas precisam, sim, de um feedback, de um retorno que estão acertando, né? Então, por isso que é tão importante o reconhecimento. Bom, obrigada. Boa tarde a todos. Também gostaria de agradecer o convite da Supera, do Zé Luiz, agradecer a Larissa também por todo o suporte e agradecer às pessoas da equipe da nossa superintendência, a Deise, nossa gerente de comunicação, e o Fabiano, nosso gerente de call center, que está sendo reconhecido e exercendo a interinidade no ambiente de marketing. E o Banco do Nordeste é uma instituição que tem 73 anos, então, ao longo desse período, assim, as ações de reconhecimento, as ações de engajamento evoluíram bastante. E a gente tem experimentado, nos últimos 2 anos, uma evolução considerável em relação a esse tema também, porque o banco implementou diversas iniciativas nesse sentido. E o porquê disso tudo? O porquê dessa importância? Porque, como a Vicky colocou, é da natureza humana a gente querer o reconhecimento, a gente ser reconhecido pelas nossas ações, sermos reconhecidos que a gente está no caminho certo, que a gente está acertando, que a gente é capaz de fazer além. Então, para o ser humano e para as relações humanas, as relações no ambiente de trabalho, é muito importante que a cultura do reconhecimento ela seja muito ativa, porque ela traz todo mundo para o propósito. Olha, você está no caminho certo, você está contribuindo da forma que a gente espera e que o propósito maior pelo qual está todo mundo aqui diariamente trabalhando, entregando, se capacitando e avançando, está sendo você está realmente na mesma conexão. Então, isso para o ser humano é muito importante. Eu acho que é da nossa natureza, né? Todo mundo quer receber uma estrelinha no final do dia pelo trabalho realizado, pelas atitudes empreendidas. Então, assim, o reconhecimento é um pilar para as relações, não somente no trabalho, mas para as relações humanas. Então, até quando você é amigo de alguém, olha, poxa, a sua amizade é muito importante para mim. Quando você é pai, mãe, é importante que a gente verbalize, externalize o reconhecimento para que as pessoas se empoderem desse sentimento bom. Muito bom, adorei a fala de vocês. O reconhecimento, por meio do feedback, ele é o farol mesmo, que vai guiar. Mas nessa minha jornada, ouvindo muitos líderes, eu tenho ouvido situações que me surpreendem ainda, de que você não deve reconhecer o seu colaborador, porque senão ele vai se achar. O ego vai ficar muito grande, não pode falar. Não elogia não, senão ele pede aumento. Então, tudo isso eu já ouvi e parece bem surreal para mim, porque é tão óbvio, é tão claro que o reconhecimento, a valorização das pessoas é necessário para tirar o melhor delas. Então, a minha pergunta para vocês inicial da importância disso é para que a gente fique na mesma página, para que vocês todos entendam de onde a gente vai partir, de que reconhecimento é sim importante. Nós acreditamos na cultura da valorização das pessoas, nós que estamos aqui fazendo este painel. E eu fiz uma promessa que ia ser um painel prático. Então, já quero que vocês contem para a gente uma prática de reconhecimento, de valorização das pessoas. Pode ser da equipe, pode ser da empresa como um todo, algo institucional, pode ser de liderança, enfim, tragam para a gente aí um insumo, um exemplo prático do dia a dia que funciona, que roda muito bem nas empresas de vocês, por favor. Bom, nós somos banco, né? Então, o que mais a gente tem, apesar da gente ser um banco de desenvolvimento, que tem uma missão super nobre, que é desenvolver o Nordeste, que é levar o desenvolvimento aos 4 cantos da nossa região, Nordeste, Norte de Minas e Norte do Espírito Santo, a gente é movido por metas, né? E quem, para além dos números, né, assim, o banco ele tem um papel social também muito importante. Então, dentro das técnicas, das opções de reconhecimento que o banco utiliza hoje, tem uma ferramenta de reconhecimento das equipes de alta performance. Então, uma vez por ano, as equipes que performam
tiram os primeiros lugares no nosso, que a gente chama programa de ação. Elas vão ao encontro de líderes, onde toda a liderança do Banco do Nordeste está presente, líderes do governo federal, membros de conselho, e recebem das mãos dessa liderança o reconhecimento externalizado por uma placa, mas não somente por ela. Leva-se toda a equipe que performou para receber o reconhecimento, ter acesso à alta liderança, e também é premiada por meio de iniciativas de capacitação. São oferecidos cursos diferenciados, né, treinamentos realmente mais elaborados para esses times, e é uma festa, assim, porque você recebe na frente de toda a liderança esse reconhecimento de uma meta superada. É um momento muito festivo. O banco ele faz esse encontro uma vez por ano. Esse ano foi em Costa do Sauípe que a gente se reuniu, e é sempre muito bonito de ver o brilho no olho dessas equipes. Poxa, eu recebi das mãos do presidente do banco o reconhecimento de primeiro lugar no programa de ação. Para além desse reconhecimento, o banco também trabalha iniciativas que perpassam durante todo o ano. Então, assim, empregados que apresentam projetos, né, diferenciados para determinadas áreas. A gente tem vou falar um pouco mais à frente, né, assim, a oportunidade de falar a respeito também da questão da liderança feminina. Tu não dá spoiler, não, mulher. Não dou spoiler, mas eu gostaria de um momento para falar disso. Já, tu vai falar só disso, eu prometo. Ela vai contar uma história massa para vocês, viu, Zé? Massa. Mas, assim, para além do batedor de metas, a gente busca iniciativas criativas para fazer esse reconhecimento, que vão desde a gente chamar colaboradores para participar das campanhas publicitárias. Então, imagine, na campanha numa das nossas campanhas do ano passado, a gente fez com a Simone Mendes, e a gente levou um funcionário do Crédito Amigo para ser um dos personagens, porque também levamos uma cliente para também interagir com ela. Então, a gente busca levar esses colaboradores também para participar das campanhas publicitárias, para estampar campanhas de endomarketing, ações de endomarketing. Então, a gente vai buscando técnicas de todas as nuances, assim, para além do reconhecimento de atingimento de metas, mas também para manter esse senso de reconhecimento e de engajamento durante todo o ano. Então, desde entrevistas, aí puxando um pouquinho aqui para a nossa super, né? Compartilhamento de boas práticas, workshops, né? Então, tipo assim, alguém está se destacando na Superintendência do Espírito Santo. Traz essa pessoa aqui para a sede, para ela compartilhar o conhecimento, para fazer esse intercâmbio de vivências. O banco tem alguns projetos estratégicos de temas importantes que precisam ser empreendidos ali em curto prazo. A gente busca também trazer esses talentos que estão em outras áreas, não somente aqui na sede em Fortaleza, mas também em todas as superintendências. A gente tem que ter muita criatividade, porque são 7 mil funcionários e 20 mil colaboradores no total. Então, são muitas expectativas a serem atendidas. O legal, antes de você falar, é que tem prática que é custo zero. Então, não tem isso de não tenho verba. Tem prática de reconhecimento que você consegue fazer sem gastar nada. Chamar um colaborador para estampar ali uma edição, uma campanha. Isso não tem custo alto. Então, dá para fazer, e o impacto, você deve saber, muito melhor do que eu, é enorme. As pessoas... O nosso casting está bem concorrido, viu? Porque agora todo mundo quer estar nas campanhas do banco. Tem fila de espera. Tem fila de espera. Já lá no Atlântico, a gente, enfim, tem trilhado uma jornada ali com a GPTW de muitas práticas de reconhecimento, de agradecimento, que é uma forma de agradecer também, né? Então, a novidade que a gente fez para 25, né, com a ajuda ali do time de comunicação e com o time de pessoas, a gente criou o nosso programa de recompensas. Né? Quem conhece a Livelo aqui? O Adotes? Pronto. Então, hoje, a gente tem o Atlantic Coin. Né? Então, o que foi que a gente fez? A gente pegou todas as nossas práticas de reconhecimento e colocou nessa plataforma, né, que a gente tem nossa carteirinha digital, que os Atlantes, né, que são as nossas pessoas, podem trocar por benefícios, né, enfim, por produtos ali na carteira digital. Tá? E aí, nesse guarda-chuva, a gente incentiva vários modelos e práticas de reconhecimento. Desde o reconhecimento multidirecional,
que é isso, Vicky? Qualquer Atlante pode agradecer ou pode reconhecer um outro Atlante. Né? Digamos que tem uma data de uma entrega de um relatório super difícil de fazer, precisando de muitos dados, eu chamo uma pessoa, ela me ajuda a fazer aquilo ali, eu vou e reconheço aquele trabalho adicional. Que esse é o nosso reconhecimento multidirecional. Né? Ele é até baseado ali no Merit Money do Manage 3.0. Então, tem esse aí. E outras práticas, por exemplo, cada líder ele recebe ali um pouco mais de moedas para ele reconhecer o time dele. Né? Então, ele tem que ter o olhar apurado para ver o que fez a diferença, o momento, né? E está aquilo ali na rotina. Porque o feedback, que aí vem, né? A cultura do feedback, ela tem que estar ali diariamente. Né? Você tem que agradecer, você tem que reconhecer o colega, o líder, o liderado, 360, né? De forma multidirecional, ali no teu dia a dia. Né? Então, quando a gente cria um programa de recompensas incentivando isso, que mensalmente cada Atlante recebe umas moedinhas para distribuir. Se ele não distribuir, ele perde. Né? Então, ele é obrigado a reconhecer. Aquelas moedas não são dele. Eles têm ali que reconhecer. Então, aquilo ali a gente pegou e transformou as nossas práticas, que já tinha tempo de casa, enfim, tem uma série de práticas ali, a gente jogou tudo dentro de um guarda-chuva e de um framework que a gente chama o nosso programa de recompensas, né? Com o Atlantic Coins. Muito bom, maravilha. Pessoal, nós temos um QR Code aqui. E aí vocês podem apontar a câmera do celular para fazer perguntas. E elas chegarão até mim, não é mesmo, Zé? Obrigada. Chegarão até aqui. E aí a gente vai fazer as perguntas que vocês trouxerem. Enquanto vocês fazem as perguntas, Evineide, nos bastidores, você me contou uma história fora da caixinha, bem criativa. Eu queria um momento especial para você contar essa história de reconhecimento, de valorização das pessoas, que não é tão óbvia e que certamente vai inspirar muitas pessoas a seguirem esse caminho. Conta para a gente, por favor. Perfeito. Bom, o banco, ele de 2023 para cá, né, nos últimos 2 anos, a gente tem feito um trabalho muito forte de reconhecimento e de empoderamento das mulheres. Então, o banco ele lançou um programa chamado Liderança Feminina, no qual há metas que vão desde indicadores corporativos para a nossa alta administração até os gerentes nas unidades, para que a gente possa promover um ambiente colaborativo onde as mulheres possam ocupar espaço de gestão com cada vez mais presença, haja vista que ainda há um desequilíbrio na quantidade de mulheres em cargos de liderança no Banco do Nordeste, quando a gente faz um apanhado entre a quantidade de funcionários, né, entre homens e mulheres. Então, assim, a gente ainda não alcançou a proporcionalidade ideal em relação à quantidade de funcionários. Porém, o banco identificou isso como uma oportunidade, mas não é somente a gente pensar essas mulheres e colocá-las num cargo de liderança. Foi feito um trabalho de mentoria com mulheres que tanto já ocupavam cargos de liderança, mas também mulheres que que demonstraram interesse em ocupar, e outras que não tinham demonstrado interesse, mas os seus gestores observaram que elas têm potencial para ocupar esses cargos de liderança. Então, foi feito um programa de capacitação, durou 1 ano, 10 meses, mais ou menos, os encontros de capacitação, para preparar essas mulheres para mudar a mentalidade, para se entenderem como capazes, para despertar o interesse. Às vezes a pessoa se entende como capaz, mas olha, liderança não é comigo, lidar com pessoas, olha, já tenho... Eu acho que eu vou acrescentar no currículo que eu sou mãe de 5, tenho 3 humanos e 2 pets. Então, assim, o papel, né, da mulher ainda tem essas nuances. Então, o banco, ele, identificando, né, toda essa oportunidade, promover esse programa. E dentro do programa, para além da capacitação, para além desse olhar cuidadoso com os gestores homens que também participaram da capacitação, o banco empreendeu algumas medidas para os processos de seleção, onde as mulheres hoje possuem um bônus na pontuação, porque hoje todo o nosso processo seletivo é feito por meio de uma plataforma. Então, você se inscreve enquanto funcionário, você entra na plataforma e você vê, tem os critérios objetivos
diz, olha, sua formação é essa, o tempo de experiência em determinadas funções é essa, tem uma matriz, você vê sua pontuação e dentro de um ranking você vê qual é a pontuação que você tem. E aí, para estimular a participação de mulheres, uma vez que há uma questão histórica de que as mulheres não ocupavam cargos de gestão e que, por consequência, têm uma pontuação um pouco menor, porque os cargos de gestão dão uma pontuação maior nessa grade, o banco instituiu um bônus. E hoje, todas as mulheres do Banco do Nordeste contam com um bônus de 17% da pontuação. Esse cálculo foi feito considerando que seria um índice que traria essa reparação em termos percentuais, para que a gente saia numa concorrência em pé de igualdade, para justamente nesses processos seletivos não ter uma diferenciação em termos de participação, justamente por conta desse legado, porque as mulheres passaram muito tempo sem ocupar esses espaços por N questões, assim, seja por falta de oportunidade, seja por não terem interesse na oportunidade, por não se sentirem interessadas, ou seja, por uma questão dinâmica mesmo de família. Olha, eu não quero ser gerente geral de agência porque eu tenho que fazer um rodízio. E aí, assim, puxando também por esse gancho, dentro da liderança feminina, o banco implementou também um olhar cuidadoso nos rodízios. Quando a gerente geral é uma mulher, né, quando o gerente da agência é uma mulher, a gente tem todo um cuidado para essa alocação, porque sabe que tem a questão de filho, sabe que tem a questão de família nos rodízios. Tem um programa também agora para mães e pais, mas aí já puxando para essa questão da mãe, de filhos atípicos. Então, tem redução de jornada, então, justamente para estimular com que, mesmo diante das nuances pessoais que algumas de nós enfrentamos, essa liderança seja possível e não seja por uma questão de não conseguir uma flexibilidade em determinados dias da semana para levar um filho na terapia. Então, o banco tem empreendido essas ações muito cuidadosas em relação à liderança feminina. É um case assim, que a gente tem experimentado. A gente cresceu quase 20% de um ano para o outro no número de mulheres que ocupam cargos de gestão, e é só o começo. Então, assim, isso gerou um movimento no banco assim, virtuosíssimo. A liderança feminina hoje, nesse encontro de lideranças, tem pauta. Então, assim, as mulheres vão todas de camisa, apresentam suas reivindicações, assim, é muito bacana. E tem sido muito ouvido, né, assim, pela alta administração do banco, o nosso presidente Paulo Câmara, a diretora Ana Tereza, que é a diretora da área de DH, também muito atuante nessa linha. E a gente tem colhido bons frutos. Muito, muito legal. Eu adorei ouvir essa história quando você me contou nos bastidores e precisava trazer para todo mundo conhecer também. Gente, de manhã, quem estava aqui de manhã, fizeram uma pesquisa. Aí eu quero fazer também uma pesquisa. Então, vocês me ajudem aqui nessa pesquisa rápida. Quem trabalha em uma empresa que tem um programa de reconhecimento, de valorização das pessoas estruturado, institucional? Levanta a mão. Se você trabalha numa empresa que tem um programa estruturado. Muita gente, mas também tem uma boa parte que não tem um programa estruturado de reconhecimento de pessoas. E a minha pergunta para vocês é, por onde começar? Se vocês estivessem começando a pensar num programa de reconhecimento que valorize as pessoas, pode ser pensando no todo, nas equipes, no líder, por onde vocês começariam? Vamos lá, né? O primeiro ponto do reconhecimento é a cultura, né? Então, assim, quando a gente fala muito de comunicação interna, quando a gente fala muito de endomarketing, a gente fala de cultura. E cultura é o primeiro passo, né? As pessoas precisam aprender a dar feedback, a receber feedback, a reconhecer o trabalho do dia a dia, né? Então, as lideranças também são cruciais nesse processo de aculturamento, porque a gente sabe o quão importante as lideranças são nesse processo de criar uma cultura ou transformar, né? Então, o primeiro passo seria trabalhar, sim, a formação desses líderes e o aculturamento desses líderes para que essa cultura se fortificasse no sentido do reconhecimento ser fluido, né? Utilizar as ferramentas que normalmente as organizações já têm, né? Como você bem falou, né? Existem práticas que não são remuneradas ou não precisam de investimento, né? de alto investimento. Vocês podem colocar
por exemplo, nas próprias cerimônias da dinâmica da organização, seja em deles, né, ou seja em retrospectiva, ali ferramentas que tragam ali o feedback, o reconhecimento, um líder formado com esse olhar de feedback estimula as perguntas: o que é que foi bacana, quem foi que lhe ajudou nesse período, quem foi que ao seu ver trouxe mais ganhos nessa sprint, nesse período, nesse mês para o resultado do time, né? Então, assim, formar os líderes para que eles tragam essa cultura do reconhecer de maneira multidirecional. Não precisa ser líder liderado, tá? Líder liderado, pares, liderado líder, né? Assim, a gente percebe assim que a comunicação ela está na base, né, de tudo. Então, assim, eu começaria por avaliar como é que está a comunicação dentro dessa organização. As mensagens-chave, as mensagens de cultura, estão chegando de maneira adequada para esses colaboradores? Eles entendem a direção que eles precisam trilhar? E isso, muitas vezes, é papel do líder, na sua grande maioria das vezes, dar esse direcionador. E aí, assim, o líder ele tem que ter um desenvolvimento em comunicação e em escuta ativa muito forte, muito diário. Um líder que não escuta, um líder que não está aberto a ouvir, e ouvir de maneira genuína aquilo que a gente gosta de ouvir e aquilo que a gente não gosta, mas que é necessário a gente ouvir também. Então, essa escuta ativa, mais essa integração na comunicação interna, eu entendo que são pontos importantes de partida também para trabalhar uma cultura do feedback, para trabalhar uma cultura de reconhecimento, porque você coloca todo mundo na mesma página. É muito complicado quando você tem uma organização, né, se torna bem desafiador você ter dentro da organização onde o que se espera não é claro. Então, como que eu vou ser reconhecido se eu não tenho não consigo alcançar, não consigo internalizar aquilo que realmente é importante e aquilo que é inegociável, porque a gente tem uma tendência a reconhecer resultado, mas reconhecer conduta, reconhecer engajamento, comportamento, é tão importante quanto. Então, acho que é importante, assim, se a cultura, começando pela cultura, a cultura é importante reconhecer. Essa mensagem está chegando clara para o time e o que ele precisa fazer para ser reconhecido como um integrante genuíno daquela cultura e daquele propósito. Acho que tem um quezão de comunicação aí forte, um ponto de partida importante. Muito bem. Cultura e comunicação juntas. Você falou de reconhecer resultado e reconhecer o esforço. Porque, às vezes, o resultado não vem como a gente esperava, por diversos motivos. E aí são vários cenários. Mas há um esforço que foi feito ali, genuíno. E se aconteceu o esforço, a gente precisa reconhecer. Eu costumo falar também sobre o silêncio. Essa cultura do silêncio que algumas empresas, algumas equipes têm, alguns líderes têm. E o silêncio, ele também comunica. Só que ele comunica o que o outro interpreta, não o que eu estou pensando necessariamente. Então, cuidado com esse silêncio, com essa omissão. Quem aqui é líder? Levanta a mão, por favor. Pode levantar alto, não tenha vergonha não, viu, líderes? Ok, essa próxima pergunta é para vocês. Vocês hoje estão, de manhã, falamos muito da responsabilidade do líder, e agora não vai ser diferente. O líder ele tem um papel fundamental nesse reconhecimento, porque ele acaba sendo espelho para a equipe como um todo. A gente entende que há práticas institucionais que vêm da empresa como um todo, mas o que é que o líder controla? Ele mesmo. Não consegue controlar a cultura da empresa. Então, ele pode fazer a diferença mesmo numa cultura que não esteja favorável ao reconhecimento. O líder tem um poder gigante nas mãos. E aí, eu pergunto para vocês, tudo que vocês viram, ouviram, vivenciam, tem alguma prática, algo que vocês visualizaram que o líder fez de diferente para potencializar essa equipe, para reconhecer, valorizar as pessoas? O que é que o líder, colocando agora na pessoa do líder, pode fazer no seu dia a dia para reconhecer o seu time, os seus pares,
o seu líder, por que não? Que práticas vocês têm visto por aí? Podem compartilhar com a gente. Tem uma ferramenta que hoje, né, no caso do Atlântico, já é institucionalizada, mas no começo não. Era uma prática que qualquer líder pode implementar, que é a de P2P, one-on-one, depende do... Enfim, tem vários nomes que a gente pode chamar. Que a prática nada mais é do que você reservar ali 30 minutinhos, constantemente, frequente, né, de 15 dias, mensalmente, com as pessoas do individual, né? Por isso que é one-on-one, é individual, é o líder com liderado, ou um par, ou que você mesmo pode marcar, né? E aí você faz essa rotina de conversa franca, com escuta ativa, com aproximação para ser transparente, para ter uma comunicação clara e efetiva, né? Então, quando você estabelece esse canal, ele favorece para você reconhecer ou para você dizer, epa, não é esse caminho não é legal. Ser transparente, não ter o silêncio e a pessoa subentender que está certo ou está errado, né? Então, assim, essa é uma ferramenta que qualquer líder, independentemente da organização que esteja, pode utilizar, independente se a organização estabelece ou não como prática, tá? No caso do Atlântico, a gente tem, inclusive, ferramentas que monitoram se os líderes estão ou não fazendo as P2Ps com seus times, tá? Então, eu diria que é uma ferramenta bem potente para isso. P2P é bem potente mesmo. Quando tem um ambiente assim realmente uma comunicação bem franca, traz maravilhas. Eu já experimentei e procuro adotar com o time, é uma ferramenta que eu uso bastante. Mas, complementando, eu entendo que o papel da liderança é trazer segurança psicológica para o time. Então, assim, e o líder ele não está ali naquela posição por acaso, né? Assim, eu costumo comparar o papel da liderança assim, a questão de um time de futebol. O técnico ele não está em campo, ele está orquestrando o time e dotando de direcionamento para que os talentos individuais de cada um, quando somados, cheguem a um resultado específico. E esses talentos eles têm que atuar de uma maneira harmônica, e aí entram as relações pessoais. Mas nada disso é possível se a gente não tem um ambiente de segurança psicológica. E que na liderança ela tem o papel de dizer a gente tem desafios arrojados, a gente tem desafios a serem entregues, a gente é capaz de entregar porque a gente tem um time qualificado, mas se, por acaso, o resultado não chegar ou ocorrer uma falha, a gente está aqui para corrigir junto. Então, ter essa segurança psicológica, os times eles se sentem muito motivados. Eu acho que quando eles veem na liderança uma firmeza e um direcionamento, mas, por outro lado, também um apoio, eles se sentem mais seguros em executar suas atividades, mantêm um nível de responsabilidade, mas, quando acontece algum incidente, porque é normal, assim, os perrengues acontecem todos os dias, a gente senta junto para resolver, porque eles veem na liderança não uma pessoa que vai punir, mas que vai estar junto para buscar uma solução. E um outro ponto que eu acho muito importante é que liderança também requer energia. Então, assim, a equipe é o reflexo do líder. Então, tem uma frase assim, já bem que eu acho que todo mundo conhece, assim, que quando o capitão senta, o time deita. Então, assim, a energia ela tem que estar lá em cima. A gente usa muito isso no banco. Assim, as nossas metas são muito desafiadoras. Nós, da área de comunicação, a gente tem uma meta realmente assim, bem arrojada. É uma empresa que tem uma atuação, uma área de atuação muito grande, então, muitas nuances. E a gente tem que estar com o nível de energia lá em cima. Esse papel da liderança. Manter os times engajados. E, como parte disso, o reconhecimento daqueles que têm o destaque, não somente pelo resultado, mas também aqueles que melhoram o engajamento, que têm um bom relacionamento interpessoal e que toda essa soma faz com que a coisa aconteça e os resultados cheguem, a equipe continua motivada,
comemorar as conquistas. É muito importante. Prática de reconhecimento. A gente entrega muito e a gente comemora bem menos do que a gente deveria. Então, acho que são ferramentas que ajudam na questão do reconhecimento e na questão no papel da liderança, ser o indutor, ser o orquestrador de todo esse movimento. Excelente, excelente. O líder realmente ele é protagonista, mas muitas pessoas aqui não levantaram a mão quando eu perguntei se era líder. Então, nós temos pessoas aqui que não exercem essa função, formal ou não, de liderança. E esse protagonismo para reconhecer não fica só na mão do líder. Ele tem, sim, uma grande responsabilidade, mas eu quero também chamar para a autorresponsabilidade de cada um, porque tudo que a gente falou aqui, de alguma forma, você consegue adaptar e fazer no seu dia a dia. Pelo seu colega, pelo seu líder, porque ele também merece saber quando ele vai bem ou quando ele não está bem. É justo que ele saiba, com educação e com doçura, você pode falar para ele verdades que vão melhorar o desempenho dele e trabalhar no crescimento dele. Meninas, Vic, Evineide, foi uma alegria esse painel. Já acabou, gente. Eu estou esperando... Zé, vem cá, Zé. Acabou. Uma salva de palmas para as meninas, por favor.